Olá, minha gente, a paz do Senhor. É bom estarmos aqui mais uma vez. Iremos falar sobre o orgulho, arma dos perdedores. Eu quero que você nos acompanhe nesse celeiro de conhecimento, para que você se livre deste inimigo algoz, que vem para bloquear o teu caminho. Deus tem coisas grandes na frente, te aguardando para você ser contemplado com bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Ele quer abençoar a tua casa, Ele quer abençoar o teu trabalho, Ele quer abençoar a tua faculdade, Ele quer abençoar o teu empreendimento, Ele quer abençoar as tuas amizades. Mas aí vem o orgulho, e com ele chega a prepotência, a arrogância, inimigos ferozes, que tentam colocar obstáculo no teu caminho, para que você não possa avançar. Então hoje nós iremos falar sobre este inimigo feroz, orgulho, obstáculo, barreiras, impedimento, para quem deseja avançar. A palavra de Deus vai nos instruir e nós vamos nos livrar desse inimigo feroz. O orgulho vem como se fosse um aliado nosso. Ele vem como se estivesse trazendo algo importante para nós. Mas só engano. Nós temos que ter muito cuidado com o orgulho. Então, nós vamos estudar textos da Bíblia Sagrada, para que você tenha arma para se defender deste inimigo feroz e seguir a caminhada que Deus tem preparado para você. Deus tem bênçãos pelo caminho e você não pode se deter. Provérbios 16 e 18, a Bíblia diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Às vezes a pessoa acha, com aquela atitude da soberba, aquela altivez, como se fosse melhor do que o outro, como se superasse todos, acha que aquilo é o suficiente para você vencer, quando são duas armas perigosíssimas, que traz a ruína e precede a queda do espírito. Muito cuidado. Nós vemos Filipenses capítulo 2, do versículo 3 e 4, nos instruindo, nos capacitando para esta caminhada que nos aguarda lá na frente. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo nada em vista que é propriamente seu, nosso, senão também cada qual o que é dos outros. Então nós vemos aqui esses agentes de Deus, que vêm como um socorro nessa estrada, nesse caminho, para combater o orgulho, a soberba, a altivez. É a humildade. Já está dizendo humildade. É a bondade, é a benignidade. A bondade nós podemos exercê-la, mas a benignidade, ela é divina. A benignidade é o poder de você amar quem te ofende, de você fazer o bem a quem te fez o mal. Só quem tem comunhão com o trono, que é benigno. A Bíblia diz que a bondade, a misericórdia, a benignidade nos seguirão. Então, minha gente, é muito importante, é por isso que a Bíblia diz em Pedro: humilhai-vos, pois, debaixo da potentíssima mão de Deus, para que Ele nos exalte. Mostra a nossa dependência. Nós somos seres humanos, fadados ao fracasso,
as fraquezas, a tomar decisões precipitadas, a falar o que nós não deveríamos falar. Então nós somos eternamente dependentes de Deus, orando: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós vemos Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nós nos prostramos diante dele: Senhor, tu me conheces, tu conheces o meu andar, o meu assentar, sem que uma palavra chegue na minha boca, tu já conheces tudo, tu sabes a minha fragilidade, me dá força, me dá capacidade, não deixa que a soberba tome conta de mim e venha bloquear o meu caminho, mas me dá humildade. A falta de humildade, pessoas orgulhosas têm dificuldade de admitir seus erros e pedir desculpa, pois acham que sempre estão certas. O orgulhoso, ele tem dificuldade de pedir desculpa. Ele nunca será o primeiro a pedir desculpa. O que primeiro pede a desculpa são os humildes. E quem pede primeiro desculpa, o perdão, são os que são mais beneficiados por Deus, porque venceu uma barreira e deu passos gigantescos para o sucesso. Nós vemos também o orgulhoso, ele é competitivo ao excesso. O orgulho muitas vezes se manifesta na necessidade constante de se destacar, superar os outros, ser o centro das atenções. Eu conversei com um cidadão até aqui mesmo no meu gabinete, aqui nesse estúdio, e aquela pessoa sabia de tudo, tudo era ele, não dava espaço para nada, ele conhecia tudo, ele era superior. Eu disse: meu Deus, eu estou diante de um tolo, porque o tolo, ele sabe de tudo, e os sábios estão aprendendo. Nós vemos a arrogância. A arrogância é um sinal muito claro e evidente do orgulho, onde a pessoa se sente superior, menospreza os outros, já chega com aquele olhar por cima, desprezando as pessoas que estão ao seu lado. Recusa ajuda. Indivíduos orgulhosos muitas das vezes preferem lidar sozinho com os seus problemas. Aí que vem a depressão, As pessoas ficam enclausuladas em si mesmo. Não acha que é diminuir procurar uma pessoa. Nós somos seres gregários, precisamos às vezes de uma palavra amiga para nos dar um norte. Mas o orgulhoso, ele acha que pedir uma orientação, um conselho, aquilo está diminuindo. Devemos ter muito cuidado com o orgulho. Nós vemos, o orgulho nasceu no coração de Lúcifer. Lúcifer significa luz e fé. Ele era chamado a resplandecente estrela da manhã, filho da alva. Mas um dia ele disse: olha, eu vou constituir um trono, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superior a nós. Enquanto nós vivemos aqui na terra, nós temos que considerar os nossos semelhantes maior do que nós. Nós temos que considerar pequeno. Quando chegarmos nos céus, seremos iguais, igual a Abraão, igual a Davi, igual ao rei Salomão. Teremos um só corpo, incorruptível. Mas aqui, a arma que Deus colocou à nossa disposição para vencer o orgulho é a gente sempre olhar o nosso semelhante com respeito, com honra, nos colocando num lugar, um lugar de honra aos nossos semelhantes. Nós vemos também o orgulhoso, ele, quando não consegue se sobressair numa fala, numa discussão, ele se faz de vítima. Às vezes chora,
E quando ele chora, ele está se vitimando e você fica no lugar do vilão. Então, é muito bom quando você conversa com uma pessoa que há um debate e as pessoas chegam assim ao divisor comum, com respeito, mas o orgulhoso não. Quando ele não consegue vencer na fala, ele se faz de vítima, ele chora, que é para você ficar no ridículo. Recusa assumir responsabilidade, o orgulhoso, e se coloca sempre como vítima. Essa pessoa evita assumir responsabilidade por suas ações e escolha. Se ele tomou uma decisão, fez uma escolha e deu errado, ele sempre vai colocar a culpa em alguém. Ele vai procurar alguém para colocar essa culpa, porque ele não aceita, ele é orgulhoso, ele não aceita que ele errou, ele não aceita que a posição que ele tomou não foi correta. É autossuficiente, é orgulhosos, pode acreditar que são autossuficientes e que não precisam da ajuda de ninguém. Eles podem receber qualquer ato de bondade ou apoio, mas ele acha que o que as pessoas fizeram por ele era mais do que um dever, de uma obrigação. O orgulhoso não tem gratidão. E os estudiosos dizem: quem não tem gratidão não tem caráter, porque a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Às vezes acontece até mesmo no convívio da igreja. A igreja, como uma comunidade, às vezes usa de bondade com alguém, a pessoa, falta alguma coisa na sua casa, a igreja se mobiliza, dá um presente, até um presente caro, como um móvel, uma coisa assim importante, e você não vê e não recebe daquela pessoa o agradecimento. A igreja não recebe o agradecimento, o pastor nem tão pouco também, porque aquela pessoa, ela é orgulhosa, ela acha que o que a gente fez foi mais ou menos do que nós deveríamos fazer. Então, vença o orgulho com a gratidão, reconhecendo qualquer ato de bondade das pessoas. Então, minha gente, nós vemos que, voltando ao Lúcifer, ele foi um orgulhoso ao extremo, tentando competir com Deus, e Deus não suportou, lançou ele por terra, e ele vive aqui plantando a semente da arrogância, e do orgulho no coração das pessoas. O orgulho é um pecado que nos afasta do propósito de Deus. Ao nos exaltarmos, quando nós queremos nos projetar acima do nosso semelhante, nós estamos rejeitando o conhecimento, a ciência, a sabedoria e a soberania divina. Estamos nos colocando em oposição ao Senhor e abrindo a porta para a queda. A palavra de Deus nos instrui a cultivar a humildade, a considerar uns aos outros com bondade, a submeter os nossos corações à vontade do Pai. Precisamos compreender que a verdadeira grandeza está em servir e nos colocar à disposição de Deus e do nosso próximo, com humildade e com amor. É na humildade que encontramos a graça divina, pois Deus resiste aos soberbos, mas se agrada dos humildes. Que possamos nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo a nossa dependência. Deus tem um propósito na sua vida. Existe um horizonte de oportunidades para você. Agora, cuidado com esse vilão, o orgulho, a soberba, a prepotência, a altivez, porque são agentes que vêm para bloquear
o caminho do sucesso. Deus tem um propósito contigo. Deus tem bênção para você estar do outro lado. Mas você precisa perdoar. Você precisa se humilhar. Você precisa deixar o orgulho. Cuidado com o orgulho. Ele não é seu aliado. Cuidado com a prepotência. Não está do seu lado. A altivez tampouco não. A Bíblia diz que a humildade precede a honra. Deus quer te honrar. E Ele colocou a humildade. Ele colocou a bondade. Ele colocou a gratidão. Com a bondade, com a humildade e com a gratidão, venceremos o orgulho. Quebraremos os ferrolhos das portas que impede o nosso avançar para o bem maior que Deus tem para nós aqui na terra. Bens materiais, bens espirituais e finalmente o acesso aos portões celestiais da vida eterna. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde desse vilão, o orgulho, e você vença com esses agentes que Deus colocou ao seu lado: humildade, bondade, gratidão. É com esses 3 agentes que você vai vencer o orgulho, desbloquear esse caminho e avançar para aquilo que Deus tem proposto para ti. Do outro lado, Deus te aguarda com bênçãos grandiosas que você não está para imaginar. Creia, creia, tome posse. O Senhor é contigo. O Senhor te ama. Se inscreva nesse canal, temos mais de 300 mensagens. Dê o seu like. Mande essa mensagem, divulgue para outras pessoas, para que elas sejam edificadas. E quebre esse bloqueio do orgulho, da prepotência e da arrogância, que se passam como nossos amigos e são nossos inimigos ferrenhos. Mas Deus colocou agentes para te defender: a humildade, a gratidão e a bondade. Seja abençoado, seja próspero, porque Deus tem coisas grandes para ti. Pode acreditar. Fica na paz. O Senhor é contigo.